Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos abordar o processamento do filtrado pelos túbulos do néfron. Então, uma vez formado o filtrado glomerular, esse filtrado glomerular vai cair dentro do túbulo proximal do néfron, vai passar para a alça de Henle, chegar no túbulo contorcido distal, no túbulo coletor inicial, no túbulo coletor cortical, até chegar no túbulo coletor medular. À medida que o filtrado glomerular progride por esse sistema de túbulos do néfron, ele vai sendo modificado, de forma que a urina excretada no final desse processo é muito diferente do filtrado glomerular inicialmente formado. Então, as alterações que vão ocorrer ao longo do sistema de túbulos do néfron dependem da constituição desses túbulos por diferentes tipos celulares. Então, aqui nós podemos comparar, por exemplo, células do túbulo proximal com células do ramo delgado ascendente da alça de Henle, né? E a gente observa que essas células, elas são bastante diferentes em termos de constituição, tá? Então, as células aqui representadas, que constituem o túbulo proximal, né? Elas têm uma superfície celular aumentada por microvilosidades, então, o que indica que esse é um tecido que precisa estar em íntimo contato com o conteúdo do lúmen tubular e provavelmente é muito ativo, então, na modificação desse filtrado glomerular, tá? Além de ter uma grande área de contato com o lúmen tubular, as células do túbulo proximal, elas são muito ricas em mitocôndrias, certo? O que indica que elas são células bastante ativas. Já quando a gente olha as células do ramo delgado descendente ou do ramo delgado ascendente, né, a gente vê que essas células não têm nenhuma adaptação para aumentar a sua área de contato com o líquido intratubular, né, e são células, especialmente no caso aqui do ramo delgado ascendente, né, onde não estão presentes muitas mitocôndrias, certo? Então, indicativo de que talvez nessa porção ascendente da alça de Henle, o processamento tubular dependa muito mais de mecanismos que não têm gasto energético, então, difusão de substâncias, de solutos entre o meio intratubular e as células tubulares, certo? Então, nós vamos analisar ao longo de 2 aulas as diferenças entre essas porções tubulares e como elas contribuem para o manejo das diversas substâncias que a gente tem que reabsorver a partir do filtrado glomerular ou aquelas substâncias que vão ser acrescentadas ao filtrado por secreção tubular. Então, inicialmente, nós temos uma tabela aqui, né, que nos mostra a quantidade filtrada, a quantidade reabsorvida, a quantidade excretada e a porcentagem da carga filtrada que foi reabsorvida, de diversas substâncias manejadas pelos túbulos do néfron, uma vez que à medida que é formado o filtrado glomerular, essas substâncias todas vão ser jogadas dentro do sistema de túbulos, certo? Então, se a gente considera substâncias que são livremente filtradas, por exemplo, a glicose, né? Para calcular a filtração de uma determinada substância, a gente tem que multiplicar a taxa de filtração glomerular pela concentração dessa substância no plasma sanguíneo, tá? Então, por exemplo, se eu for considerar a filtração da glicose, eu vou multiplicar a taxa de filtração glomerular, nesse caso,
para fazer sentido em relação à tabela, nós estamos calculando a taxa de filtração glomerular por dia, e essa taxa de filtração é em torno de 180 litros por dia, e a concentração plasmática da glicose é em torno de 1 grama por litro, certo? Então, quando a gente faz essa multiplicação, a gente tem que, por dia, 180 gramas de glicose são filtrados para dentro do sistema de túbulos do néfron, certo? Quando a gente analisa a nossa tabela, a gente observa que essa quantidade de glicose filtrada, ela é exatamente igual à quantidade de glicose reabsorvida. Então, se tudo que é filtrado é reabsorvido, significa que nenhuma glicose vai aparecer lá na urina, certo? Então, normalmente não vai haver excreção de glicose pela urina. Isso é a mesma coisa que dizer que da glicose filtrada eu reabsorvi 100%, certo? Então, a glicose é uma substância que é 100% reabsorvida, porque se trata de um substrato energético bem importante do organismo, tá? Outras substâncias, né, outros substratos energéticos, eles também vão ser absorvidos em praticamente 100%, como é o caso, por exemplo, dos aminoácidos, que nós vamos discutir mais adiante, certo? Mas a gente observa aqui que a maioria das substâncias representadas aqui, elas têm uma reabsorção bastante intensa, tá? Então, pequenas alterações nesse processo de reabsorção para mais ou para menos vão gerar alterações significativas na excreção, no débito urinário. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? Considerando uma queda de aproximadamente 10% na reabsorção tubular de líquido, tá? Então, em vez de eu reabsorver 178 litros de filtrado glomerular, né? Como é o que acontece normalmente, já que a gente excreta em torno de 1,5 litro de urina. Então, dos 180 litros, menos 1,5, eu tenho 178 litros dia de filtrado sendo formado, né? Então, se essa quantidade cair em 10% de 178 litros para 160,7 litros por dia, o débito urinário passa de 1,5 para 19,3 litros por dia, certo? Então, alterações muito pequenas de reabsorção, elas vão ter um impacto bastante importante, né, no débito urinário e, portanto, na regulação da constituição e do volume dos líquidos corporais, certo? Então, a reabsorção é um processo bastante intenso, né? E, além de intenso, é um processo seletivo, tá? Então, como nós acabamos de comentar, né? A glicose é uma das substâncias que vai ser 100% reabsorvida, junto com outras substâncias, já citei o exemplo de aminoácidos, certo? O bicarbonato também entra nesse grupo de substâncias quase que 100% reabsorvidas. Proteínas são praticamente totalmente reabsorvidas, então, embora as proteínas não sejam secretadas em grande quantidade, ou secretadas não, filtradas em grande quantidade para o sistema de túbulos do néfron, né? Aquelas proteínas que eventualmente são filtradas, como é o caso de uma pequena parte da albumina, né? Elas vão ser praticamente todas reabsorvidas, de forma que a urina, no máximo, tem traços de proteínas, certo? Então, esses substratos energéticos, essas proteínas, né? Elas têm uma reabsorção de praticamente 100%, tá? Em contrapartida, aquelas substâncias que a gente precisa excretar, como é o caso da creatinina, né, que é produzida a partir
da fosfato-creatina, da musculatura esquelética, ou mesmo a ureia, né? Essas substâncias, elas vão ter uma reabsorção muito menor. No caso da creatinina, ela praticamente não vai ser reabsorvida, né? E no caso da ureia, 50% da carga filtrada só vai ser reabsorvida. Os outros 50% vão ser encontrados lá na urina, certo? Porque são produtos de excreção. Uma das funções do rim é realmente jogar essas substâncias fora. São catabólitos do nosso metabolismo, certo? Várias outras substâncias, e aí aqui tem alguns íons, sódio, cloreto e potássio, né? Eles também têm porcentagens de reabsorção bastante elevadas, tá? Essas porcentagens de reabsorção, elas são variáveis de acordo com diferentes condições, né? Então, a gente pode imaginar uma condição onde houve uma ingesta exagerada de cloreto de sódio, né? Então, como o sistema renal regula a concentração e volume dos líquidos corporais, né, o que o sistema renal vai ter que fazer é jogar fora esse excesso de cloreto de sódio. Então, nessa situação especificamente, né, eu vou esperar que a carga de cloreto de sódio filtrada que foi reabsorvida seja menor, porque nessa situação eu quero jogar o cloreto de sódio fora. Muito bem. Como funcionam os mecanismos de reabsorção tubular? Tá? Então, a gente tem aqui um esquema bastante amplo dos principais mecanismos de reabsorção. E a gente vê que esses mecanismos envolvem uma via transcelular e uma via paracelular. Tá? A via transcelular, ela é extremamente importante para a reabsorção e ela depende, então, da passagem de substâncias presentes no lúmen tubular através do epitélio tubular, né, através daquelas células que formam a parede tubular, para o interstício renal. E do interstício renal, então, essas substâncias vão passar para os capilares peritubulares, sendo então mantidas no organismo, tá? Uma outra via mais simples do que a transcelular de reabsorção de substâncias é essa via paracelular, tá? Então, nessa via paracelular, né, as substâncias vão passar entre as células, tá? E vão atingir novamente, então, o interstício renal, né? E do interstício renal podem ser então reabsorvidas para os capilares peritubulares, certo? Então, essa via paracelular, ela vai depender principalmente de gradientes eletroquímicos que vão determinar a reabsorção das substâncias, certo? Todas aquelas substâncias presentes no lúmen tubular que não foram reabsorvidas nem pela via paracelular, nem pela via transcelular, vão aparecer na urina, vão ser excretadas, certo? O conjunto de mecanismos para reabsorção transcelular e paracelular, né, os gradientes eletroquímicos que geram essa reabsorção paracelular vão variar de acordo com o tipo de túbulo onde a substância se encontra. Então, que tipos de transporte vão estar envolvidos na reabsorção transcelular? Tá? Então, a gente tem aqui um esquema representando novamente o lúmen tubular, as células epiteliais tubulares, a membrana basal, né, dessas células que constituem o epitélio, o interstício renal e os capilares peritubulares. Então, se a gente está falando de reabsorção, a gente sempre está falando da passagem de substâncias do lúmen tubular em direção aos capilares peritubulares,
tá? Então, um aspecto extremamente importante para a reabsorção de substâncias, né, são o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário, tá? Então, nas células epiteliais dos túbulos, a gente vai ter bombas de sódio e potássio, então vocês estão vendo elas representadas aqui nesse esquema, né? Mas a gente também vai ter bombas de hidrogênio, a gente vai ter ATPases que trocam hidrogênio e potássio, a gente vai ter ATPases que fazem reabsorção de cálcio, certo? Então, como a gente está tratando de ATPases, né, de bombas que transportam íons contra seu gradiente de concentração com gasto de ATP, a gente está falando de transporte ativo primário, certo? Ou seja, a bomba de sódio e potássio, ela é uma sódio potássio ATPase porque ela gasta ATP para transportar sódio, tá? Contra um gradiente de concentração, certo? Existe também um transporte que a gente chama de ativo secundário, que depende de moléculas carreadoras, tá? Normalmente essas moléculas carreadoras, elas estão presentes na membrana apical, como nós vamos ver logo mais, certo? E esse transporte ativo é chamado de secundário porque a molécula carreadora em si não vai gastar energia, mas ela vai funcionar às expensas da energia gasta pela bomba de sódio e potássio. Porque como nós vamos ver, essa bomba de sódio e potássio, ela vai gerar condições, né, para que esse transporte ativo secundário funcione, tá? Um outro aspecto importante é que quando a gente está falando de solventes, quando a gente está falando de água, a reabsorção do lúmen tubular para os capilares peritubulares vai depender de osmose, que é um transporte passivo, certo? E a água, assim como o sódio, ela pode se mover por uma via transcelular ou por uma via paracelular, tá? E vai existir um mecanismo diferenciado de transporte, que é a pinocitose, que vai ser utilizada para moléculas maiores, para oligopeptídeos e para proteínas, certo? Que nós também vamos discutir mais adiante, tá? É importante salientar que o transporte paracelular, né, de íons ou de água, né, ele está relacionado também às características do epitélio. Então, as junções oclusivas entre células, né, elas impedem essas vias paracelulares. Então, epitélios com muitas junções oclusivas não vão ter um transporte paracelular importante, certo? Agora, as células epiteliais tubulares, onde não tem essas junções oclusivas, né, elas permitem, então, essas vias paracelulares de transporte, certo? Então, a gente tem aqui no nosso exemplo, né, que o sódio, ele está sendo reabsorvido para os capilares peritubulares a favor de um gradiente eletroquímico, certo? Que gradiente eletroquímico é esse? A bomba de sódio, potássio, e a gente tem que imaginar as membranas basolaterais cheias de bombas de sódio e potássio, são eletrogênicas, certo? O que eu quero dizer com eletrogênicas? Como elas transportam 2 sódios para fora, aliás, 3 sódios para fora da célula, elas estão transportando 3 cargas positivas para fora, mas elas só recuperam 2 potássios, 2 cargas positivas. Então, a cada ciclo que essas bombas de sódio trabalham, elas geram um déficit de uma carga positiva no meio intracelular. À medida que elas trabalham, elas vão aumentando a negatividade interna da célula, certo? Então, vocês percebam que existe um gradiente elétrico favorável à entrada de sódio do meio intratubular para o meio intracelular, porque o meio intracelular é mais negativo que o lúmen tubular.
e o sódio é um cátion, certo? Então, ele vai se mover para onde a eletronegatividade for maior. Além da bomba de sódio e potássio ser eletrogênica, então gerar um gradiente elétrico através da célula, ela também vai ser importante para gerar um gradiente químico, ou seja, para gerar uma diferença de concentração entre o sódio do meio intratubular e do meio intracelular, certo? Novamente, essas bombas de sódio e potássio funcionam pegando o sódio do meio intracelular e jogando ele fora. Então, esse sódio que está saindo da célula, né, está contribuindo para diminuir cada vez mais os níveis intracelulares de sódio, até o momento que o sódio intracelular se torna mais baixo do que o nível de sódio no lúmen tubular. E agora eu vou ter também um gradiente de concentração para a entrada de sódio, certo? Então, as bombas de sódio e potássio, elas vão gerar esse gradiente eletroquímico favorável à entrada de sódio. E nós vamos ver daqui a pouco que esse gradiente eletroquímico é a força motriz para a reabsorção de várias outras substâncias, tá? Muito bem. O filtrado glomerular, ele vai ser modificado à medida que ele passa pelos túbulos por reabsorção. Então, a maior parte das substâncias que eu filtro eu vou ter que reter, só que eu vou reter em diferentes proporções, né? Mas esse filtrado glomerular, ele também vai ser modificado por secreção, tá? Ou seja, essas células epiteliais tubulares que constituem a parede, o lúmen tubular, elas vão jogar substâncias diretamente dentro do lúmen tubular, né? Ou substâncias que não são filtradas ou complementando a filtração dessas substâncias, certo? Então, nós vamos ver sistemas de contratransporte, né? Que envolvem não só o sódio e o potássio, mas também sódio e hidrogênio e outras situações. Muito bem, então agora nós vamos entrar especificamente nos mecanismos que vão ocorrer lá no túbulo proximal, tá? E de saída, então, nós podemos observar claramente aqui que no túbulo proximal a gente tem tanto mecanismos de reabsorção, então eu estou reabsorvendo glicose, sódio, aminoácidos, posso reabsorver também fosfatos, sulfatos e lactatos do lúmen tubular para o líquido intersticial. E observo também que, além então da reabsorção de substâncias, eu vou secretar outras, como íons de hidrogênio, certo? Então, como é que vai funcionar esse sistema de reabsorção e secreção de substâncias? O elemento comum entre a reabsorção e a secreção vai ser a bomba de sódio e potássio, que, como a gente já disse, ela é eletrogênica e ela vai gerar um gradiente eletroquímico favorável à entrada de sódio do lúmen tubular para as células tubulares, certo? Essa entrada de sódio, então, ela está ocorrendo a favor de um gradiente eletroquímico. E essa entrada a favor do gradiente eletroquímico vai ser a força motriz que vai botar para trabalhar proteínas carreadoras que fazem o cotransporte de sódio com outras substâncias. Então, a gente está vendo aqui um cotransportador de sódio e glicose, a gente está vendo outro cotransportador de sódio e aminoácidos, a gente tem outros cotransportadores de sódio com fosfato, sulfato e lactato, certo? Então, esses mecanismos cotransportadores, né, eles vão ser importantes para reabsorver várias substâncias, íons, assim como substâncias orgânicas, que devem ser mantidas no organismo. Uma vez que essas substâncias tenham atingido o meio intratubular,
elas vão abandonar esse meio intratubular por diferentes mecanismos, tá? Então, a glicose, né, ela vai abandonar o meio intracelular através de transportadores de glicose, GLUTs, tá? E uma vez atingindo o interstício, essa glicose tende a entrar, então, nos capilares peritubulares, certo? Aminoácidos também vão ser transportados por carreadores em troca de outros aminoácidos ou mesmo troca com sódio, tá? Muito bem, ao mesmo tempo então que essa bomba eletrogênica gerou o gradiente sódio favorável à reabsorção de várias substâncias, ela gerou também condições para secreção de íons hidrogênio. Porque agora eu vou considerar uma outra proteína carreadora, que faz contratransporte, ou seja, movimenta o sódio numa direção e o hidrogênio em outra, né? Então, novamente, a tendência do sódio a se difundir a favor desse gradiente eletroquímico vai ser a força motriz, então, para que esse trocador, ao mesmo tempo que reabsorva sódio, excrete íons hidrogênios, tá? Então, quando as substâncias que vão ser cotransportadas se ligam na molécula carreadora, né? Ou quando as substâncias que vão ser contratransportadas se conectam à proteína carreadora, essa proteína carreadora sofre uma alteração conformacional e essa alteração conformacional ou empurra as duas substâncias numa mesma direção, como é o cotransporte, ou em direções opostas, como é o contratransporte, tá? Então, esse trocador de sódio e hidrogênio, ele é eletroneutro. Por que isso? Porque ao mesmo tempo que eu reabsorvo uma carga positiva, eu estou secretando uma carga positiva. Então, na verdade, esse contratransporte não altera o gradiente eletroquímico entre o meio intra e extracelular. Ele vai ser contrabalançado pelo fluxo de uma carga positiva em direções opostas. Então, o túbulo proximal, ele vai fazer a reabsorção de várias substâncias, como a gente já discutiu, e mais algumas, tá? Então, a gente comentou que lá no túbulo proximal acontece a reabsorção de sódio, de glicose, de aminoácidos, né, de fosfatos, enfim, tá? Mas a gente está vendo aqui que o túbulo proximal ele também vai ser importante para a absorção de outros íons, para absorção de base e para absorção de água, certo? Porque se eu estou reabsorvendo todos esses solutos, é esperado que a água acompanhe eles por osmose, tá? Então, o túbulo proximal, né, ele vai permitir tanto o transporte trans quanto paracelular de água. E ao mesmo tempo que eu estou reabsorvendo várias substâncias, eu estou secretando várias outras, né? Então, a gente acabou de comentar da secreção de íons hidrogênio, tá? Mas vão ser secretados no túbulo proximal também ânions e cátions orgânicos por transportadores específicos, tá? Então, esses transportadores vão transportar esses cátions e ânions orgânicos que abandonaram os capilares peritubulares, deram a entrada no interstício renal e agora vão ser transportados em direção à luz tubular, tá? Então, entre esses cátions e ânions orgânicos, nós temos substâncias relacionadas ao nosso metabolismo normal, como sais biliares, oxalatos, uratos, mas a gente também tem a presença de substâncias exógenas que vão entrar nos néfrons através da secreção, tá? Então, a gente tem um exemplo de fármacos, né, como, por exemplo, a penicilina, tá? E essa secreção
então, tubular de fármacos como a penicilina é um desafio para manter doses terapêuticas circulantes de medicações à base de penicilina, né? Já que ela é intensamente secretada para dentro dos túbulos proximais, tá? Aqui a gente observa também claramente a borda em escova das células do túbulo proximal, né? Aumentando a área, então, de contato com o filtrado glomerular, de forma a poder fazer a reabsorção e a secreção, tá? E uma quantidade muito grande de mitocôndrias, certo? Principalmente lá na membrana basolateral, que é onde vão estar localizadas as bombas de sódio e potássio, né? Então, o gasto energético primário para grande parte dos processos de reabsorção. E a gente observa aqui ainda que a reabsorção de sódio e de água no túbulo proximal corresponde a 65% de toda a absorção dessas substâncias, certo? Ou seja, uma vez que o filtrado glomerular deu entrada no túbulo proximal do néfron, quando ele sair do túbulo proximal e entrar na alça de Henle, eu já reabsorvi 65% de todo o sódio e de toda a água. Então, essa porção inicial do túbulo do néfron é extremamente importante para os processos de reabsorção. Então, aqui a gente tem um pouco mais de detalhe, né, os processos envolvidos na reabsorção e secreção do túbulo proximal, certo? Então, a gente está analisando a porção inicial desse túbulo, que é S1, que é onde esses mecanismos vão ser muito intensos, certo? Então, os nossos processos de reabsorção e secreção, eles vão iniciar com a atividade da bomba de sódio e potássio, certo? A atividade da bomba de sódio e potássio, como a gente disse, gera um gradiente eletroquímico favorável ao influxo de sódio do lúmen tubular para dentro da célula. Por quê? Porque a bomba de sódio e potássio pega o sódio do meio intracelular e joga ele fora, diminuindo cada vez mais a concentração de sódio intracelular, até que ela caia abaixo da concentração no lúmen tubular, né? E, ao mesmo tempo, como está jogando mais fora carga positiva do que captando, gera uma eletronegatividade que também vai ser favorável à entrada de sódio. Então, esse gradiente eletroquímico favorável à entrada de sódio vai botar para funcionar, como nós comentamos, cotransportadores de sódio com substâncias orgânicas, como, por exemplo, glicose e aminoácidos. Simultaneamente a isso, a tendência do sódio de entrar nessas células vai ativar mecanismos de secreção de íons de hidrogênio, né, pelos trocadores de sódio e hidrogênio eletroneutros, tá? Esse sódio todo absorvido, né, juntamente com a glicose, juntamente com os aminoácidos, né, vai gerar um gradiente osmótico que vai fazer com que a água siga, então, essa absorção de solutos, tanto por via paracelular como por via intracelular. Então, vocês observem que na membrana dessas células do túbulo proximal, né, a gente tem canais de água formados por aquaporina, tá? O fluxo pela via paracelular de água gera uma corrente que vai arrastar com ela outros íons, entre eles o próprio sódio e também íons potássio. Então, esses íons eles estão sendo realmente arrastados pelo fluxo osmótico de água que segue a reabsorção de solutos, certo? Muito bem. Uma vez que o sódio tenha entrado na célula,
ele de alguma forma vai ter que chegar lá no meio intersticial. E como é que isso vai acontecer? Para que o sódio intracelular, que entrou então a favor desse gradiente eletroquímico, consiga chegar lá no líquido intersticial, né, e dali para os capilares peritubulares, ele precisa de transportadores, tá? Por quê? Porque a membrana basolateral, ela é impermeável ao sódio. Eu não tenho canais de sódio abertos aqui que permitam a saída de sódio. Então, o sódio só sai por meio de transportadores, né? Que transportadores são esses? Bomba de sódio e potássio, é o mais importante deles, né? Pelo motivo óbvio de que o sódio que entra na célula vai ser imediatamente jogado para o meio intersticial pela bomba de sódio e potássio, joga sódio do meio intra para o extracelular, tá? E também vai ocorrer, então, a saída de sódio da célula por cotransporte sódio-bicarbonato, né? Então, esse é um transporte neutro também em termos de carga elétrica, certo? Por quê? Porque o sódio tem carga positiva, vai sair e vai ser acompanhado por uma carga negativa, tá? Mas a via mais importante para a saída de sódio de dentro da célula para o intestino para ser reabsorvida pelos capilares glomerulares é a bomba de sódio e potássio, certo? E a bomba de sódio e potássio, a cada vez que trabalha, enquanto ela joga sódio fora, ela reabsorve potássio. Esse potássio reabsorvido, ele pode voltar para o interstício através de canais de potássio. Canais de potássio permanentemente abertos, certo? Então, isso cria um processo de reciclagem de forma que eu sempre tenha potássio disponível para fazer a bomba de sódio e potássio funcionar, tá? Muito bem, então a gente viu os mecanismos pelos quais o sódio vai passar do lúmen tubular para o interstício. De todo o sódio que é reabsorvido, aproximadamente 1/3 vai refluir para o lúmen tubular, tá? Por que que acontece isso? Porque lá na porção proximal do túbulo, o lúmen tubular ainda é suficientemente negativo para conseguir atrair o sódio. Então, o sódio que foi jogado fora pela bomba de sódio e potássio e pelo cotransportador sódio-bicarbonato, ele agora, por via paracelular, pode voltar para o lúmen, né? E é uma quantidade considerável de sódio que volta para o lúmen. Então, 1/3 daquilo que foi absorvido do lúmen para o interstício, certo? Mas uma vez caindo no lúmen, né? Esse sódio vai ser novamente exposto a mecanismos transportadores que tendem a captar ele. O túbulo proximal, ele também vai ser o principal local de reabsorção da glicose. Então, vejam que o túbulo proximal, ele reabsorve 98% de toda a glicose que foi filtrada a partir dos capilares glomerulares, tá? Os 2% restantes que não foram reabsorvidos no túbulo proximal, vão ser reabsorvidos em outras porções tubulares, né? Porções tubulares que se seguem ao segmento reto do túbulo proximal, certo? Então, à medida que esse filtrado vai se dirigir lá para as porções tubulares finais, né? Esse restinho de glicose é reabsorvido de forma que, como a gente já comentou, a porcentagem de carga filtrada que aparece na urina é nula, tá? Então, nós comentamos também que essa glicose vai ser reabsorvida por cotransporte
com sódio, certo? E uma vez dentro da célula, essa glicose vai ser jogada para o interstício por transportadores de glicose, tá? A gente observa que existem diferenças entre a porção inicial e a porção distal do túbulo proximal quanto ao tipo de transportador, cotransportador de glicose e sódio e quanto ao transportador de glicose do meio intracelular para o meio intersticial, certo? Então, lá no túbulo proximal inicial, nós temos um transportador de sódio-glicose que tem uma estequiometria de 1 para 1, ou seja, para cada sódio que eu reabsorvo, eu vou reabsorver também uma glicose, certo? Então, esse transportador, o SGLT2, localizado lá nas porções iniciais do néfron, ele é capaz de gerar uma concentração de glicose intracelular 70 vezes superior à concentração de glicose no lúmen tubular, certo? Ou seja, esse mecanismo de captação de glicose é bastante eficiente, né? E a força motriz é a bomba de sódio e potássio que gera o gradiente eletroquímico para a entrada de sódio, certo? Lá na porção distal do túbulo proximal, a gente tem um outro tipo de transportador de sódio e glicose, o SGLT1, tá? Esse transportador tem uma estequiometria de 2 para 1. E essa estequiometria faz com que ele se torne muito mais eficiente na reabsorção de glicose, tanto que ele consegue ter uma razão de concentração de glicose no meio intracelular em relação ao intratubular de 4.900, tá? Então, é um processo bastante eficiente de captação de glicose do túbulo proximal para dentro da célula, né? E ele vai ser muito importante porque quando esse filtrado glomerular chegar lá nas porções distais do túbulo proximal, grande parte da glicose já foi reabsorvida. Então, se eu quero absorver ainda mais glicose, que agora tem em pequena quantidade, né, dentro dos túbulos do néfron, eu preciso ter um mecanismo de transporte mais eficiente, né? O tipo de transportador de glicose na membrana basolateral também muda, né? Então, lá na porção inicial é o GLUT2 e lá na porção final é o GLUT1, tá? Então, a dinâmica de reabsorção de glicose entre a porção proximal e a porção distal é diferente, certo? Muito bem. Um aspecto interessante relacionado a esses cotransportadores de sódio-glicose, né, é o fato de que eles podem ser alvos terapêuticos, tá? Então, existe uma classe de fármacos, as glifosinas, né, que são capazes de inibir os transportadores de glicose lá do néfron, certo? Então, esses inibidores dos CGLT2 são usados normalmente em intervenções com pacientes com diabetes mellitus tipo 2, aquela diabetes que é resistente à insulina, certo? E o efeito das glifosinas é diminuir a reabsorção tubular de glicose, porque já que o indivíduo diabético ele tem tendência a aumento da glicemia plasmática, né? A diminuição da reabsorção da glicose ajuda a normalizar os níveis glicêmicos circulantes, certo? Então, as glifosinas, elas podem ser combinadas com outras intervenções para pacientes diabéticos, né? Elas são bastante seguras, então elas não geram ou não tem perigo de ocorrer um choque hipoglicêmico,
né, que pode ter consequências bastante importantes, né, no organismo, inclusive com lesões neuronais, coma e óbito, né? E, paralelamente a isso, as glifosinas, elas ajudam também a diminuir o peso e diminuir a pressão arterial. Então, elas têm um ganho também em termos de funcionamento do sistema cardiovascular. Aqui nós temos uma curva de titulação de glicose que compara a carga de glicose filtrada, a carga de glicose reabsorvida e a carga de glicose excretada em relação à concentração de glicose no plasma. Então, nessa faixa mais escura aqui, nós temos a faixa fisiológica de glicose plasmática, que está entre 70 e 100 miligramas por ml, tá? Então, essa dose fisiológica, né, ela está associada a uma reabsorção tubular de 100% da glicose, ou seja, a gente pode observar aqui que nessa faixa fisiológica da glicemia, toda a glicose que está sendo filtrada, que é a faixa amarela, está sendo reabsorvida, que é a faixa vermelha. E como eu estou reabsorvendo toda a glicose, a quantidade de glicose na urina é nula, certo? À medida que os níveis glicêmicos ultrapassam o nível normal superior da glicemia plasmática, né, a taxa de filtração da glicose começa a aumentar. Então, como a glicose é filtrada livremente para dentro do sistema de túbulos, se começa a aumentar a glicemia plasmática, começa a filtrar mais glicose para dentro do plasma, certo? E eu vejo que inicialmente, né, a reabsorção de glicose acompanha essa tendência, tá? Até uma concentração de aproximadamente 250 miligramas por ml de glicose. Então, essa concentração de glicose é o limiar de absorção da glicose. Então, quando a gente ultrapassa esse limiar de 250 miligramas por ml, a gente vê que a curva de reabsorção de glicose, ela começa a divergir da curva de filtração. Então, como o aumento da glicose acima de 250 agora está gerando uma maior carga de filtração, os meus sistemas de reabsorção não dão conta, né? Não dão conta, por quê? Porque a gente já viu que a reabsorção de glicose pelos túbulos proximais, ela vai acontecer com base em proteínas transportadoras. E existe uma quantidade finita de proteínas carreadoras. Então, quando a gente ultrapassa esse limite de 250 miligramas por ml de glicose, né, eu já estou saturando o meu sistema de transportadores. Então, atingindo o que a gente chama de carga tubular máxima de reabsorção, certo? Então, o que a gente imagina é assim, à medida que esses níveis de glicose vão aumentando cada vez mais e vai aparecendo a glicose na urina, né? Eu já vou ter todas aquelas minhas proteínas transportadoras ocupadas reabsorvendo glicose. Portanto, qualquer quantidade a mais de glicose que entre nos túbulos vai significar que ela não tem mais transportador para reabsorver ela, não tem mais carreador. E aí, nesse momento, é que começa a aparecer glicose na urina, tá?
Uma concentração de 250 miligramas já é bem acima do limite superior normal, que é em torno de 100 miligramas por ml, né? E esse intervalo entre o limite superior fisiológico normal e os 250 miligramas por ml, a partir dos quais vai começar a haver uma divergência entre filtração e reabsorção, e a glicose vai começar a aparecer na urina. Então, esse intervalo de concentrações plasmáticas de glicose, né, significa um intervalo de segurança, ou seja, eu posso aumentar da concentração plasmática normal de 100 até 150, até 250, para daí começar a observar a excreção de glicose. Então, esse intervalo de segurança é bastante importante para a gente, por exemplo, não perder glicose após uma refeição rica em carboidratos, né? Se a gente fez uma refeição rica em carboidratos, a gente vai ter um aumento transitório no nível de glicose circulante. Inclusive, é esse aumento transitório que vai induzir o pâncreas a secretar insulina, né? Para agora, então, a gente determinar o que vai acontecer com esse substrato energético, se vai ser utilizado para produzir energia, se vai ser armazenado como glicogênio, se vai ser armazenado como lipídio, enfim, né? Então, dentro desse limite entre 100 e 250, né, cabem essas alterações pós-prandiais de glicemia, certo? E nos pacientes diabéticos, né, só vai começar a aparecer glicose na urina se essa glicemia plasmática ultrapassar os 250 miligramas por decilitro, certo? Então, o que a gente observa aqui em relação à glicose é que normalmente a clearance dela, né, é nula, tá? Por quê? Porque para calcular a clearance de uma substância, eu preciso levar em conta a concentração dessa substância na urina, o débito urinário e a concentração dessa substância no plasma sanguíneo. Só que na urina a concentração dessa substância é nula, né? Nesse intervalo fisiológico normal e até 250 miligramas por decilitro. Então, a clearance passa a ser nula também. A clearance só vai começar a aparecer, né, a ter um valor positivo quando a gente ultrapassar esses 250 miligramas por decilitro. Além da reabsorção de glicose, a gente já comentou que os túbulos do néfron, eles reabsorvem outros nutrientes também, tá? Como aminoácidos, né? Então, semelhante ao que a gente comentou para a glicose, quando a gente olha os túbulos do néfron aqui, né, a gente vê que da carga de aminoácidos filtrados, 99% já são reabsorvidos lá no rim. E só 1% são reabsorvidos, então, a partir da alça de Henle em diante, né? De forma que a carga filtrada remanescente na urina é nula, tá? Então, normalmente não vão aparecer aminoácidos lá na urina, certo? Então, a reabsorção de aminoácidos pelo tubo renal, ela vai envolver uma grande quantidade de transportadores de aminoácidos, tanto na membrana apical, então fazendo a captação do aminoácido da luz tubular para o meio intracelular, quanto na membrana basolateral, pegando o aminoácido do meio intracelular e jogando no meio intersticial para que ele se encaminhe, então, para os capilares peritubulares. Então, vários desses transportadores, eles vão depender do sódio, né, para funcionarem. Então, novamente no nosso modelo aqui, a gente tem a bomba de sódio e potássio gerando um gradiente favorável à entrada de sódio. E esse sódio, então, vai fazer com que esses trocadores funcionem, captando várias substâncias, né, não só
os aminoácidos. Então, aqui a gente tem uma molécula carreadora, né, que vai fazer a reabsorção simultânea de aminoácidos negativamente carregados, de sódio e de hidrogênio, certo? A gente vai ter também carreadores que reabsorvem aminoácidos junto com sódio e cloreto, certo? E transportadores que vão reabsorver só aminoácidos e sódio. Então, o sódio é uma força motriz bem importante para a reabsorção de aminoácidos, tá? A gente observa aqui também que essa reabsorção de aminoácidos, ela pode ocorrer às expensas de íons hidrogênio, né? Então, o cotransporte de aminoácidos e íons hidrogênio do meio intratubular para o meio intracelular, certo? Então, para que esses carreadores funcionem, é importante que existam nessas células também mecanismos de contratransporte de sódio e hidrogênio, né? Ou seja, a bomba de sódio e potássio gera o gradiente para a entrada de sódio, e em contrapartida eu secreto um íon hidrogênio. E esse íon hidrogênio secretado, ele pode ser recirculado, reaproveitado para fazer a reabsorção de aminoácidos. Alguns transportadores, né, eles também vão depender da troca de aminoácidos entre o meio intratubular e intracelular, como no caso desse transportador, né, que capta cistina e aminoácidos positivamente carregados em troca de aminoácidos neutros, certo? E esses aminoácidos neutros, eles podem ser, então, recaptados lá por carreadores aminoácidos sódio, tá? Vocês observam também que esses carreadores, né, eles podem ter um certo grau de especificidade quanto ao aminoácido que eles vão reabsorver. Por exemplo, aqui no mecanismo de cotransporte de aminoácido e hidrogênio, né, eu tenho 3 tipos de aminoácidos capazes de se acoplar a esse transportador, certo? Outros tipos de transportadores, né, eles vão ser mais inespecíficos, né? Então, por exemplo, esse cotransporte de sódio aminoácidos, né, ele é ativo na absorção de um maior número de aminoácidos, tá? Uma vez dentro do meio intratubular, então esse aminoácido deve ser jogado para o meio extratubular, certo? De novo, eu vou ter proteínas carreadoras, muitas delas dependentes de sódio, certo? Então, o sódio, de novo, tendendo a entrar na célula, então as células do túbulo proximal, né, elas permitem essa reabsorção de sódio como um mecanismo de liberação de potássio no meio extracelular, tá? Existem também trocadores aminoácido-aminoácido, reabsorve um aminoácido para liberar outro, né? E existem mecanismos bem específicos só para captação de aminoácidos do meio intersticial, porque todos esses transportadores aqui, eles vão estar trabalhando para aumentar os aminoácidos no meio intersticial. Então, o meio intersticial vai ter aminoácidos disponíveis para captação pela célula, para utilização no seu metabolismo, certo? Então, além dos aminoácidos que eventualmente estão trafegando dentro da célula e que podem ser utilizados para a nutrição e metabolismo dessa célula, né? Alguns aminoácidos também vão poder ser captados, certo? Além desses transportes, secundários, muitos deles transportes secundários, né? Principalmente aqueles envolvendo sódio, a gente vai ter também difusão facilitada simples, né? Então, proteínas carreadoras que interagem com determinados tipos de aminoácidos e simplesmente jogam elas no meio intersticial sem fazer cotransporte ou contratransporte com outras substâncias, tá?
Os nomes desses transportadores aqui, né, eles refletem o nome do gene, na verdade, que vai codificar para as proteínas que compõem esses transportadores, certo? E existem distúrbios genéticos, né, capazes de gerar hiperaminoacidúria. O que é hiperaminoacidúria? É o aumento de aminoácidos na urina, né? E existe um tipo específico de aminoacidúria que é renal, ou seja, que é causada por disfunções renais, disfunções especificamente nos carreadores que vão fazer a reabsorção desses aminoácidos, né? Então, essas hiperaminoacidúrias renais, então, elas vão ser condições genéticas, né? Na qual distúrbios desses transportadores vão impedir uma reabsorção adequada de aminoácidos, de forma que o indivíduo, como não está conseguindo reabsorver o aminoácido, vai perder ele lá na urina, tá? Existe um outro grupo de hiperaminoacidúrias chamadas de pré-renais, né, que tem outras causas, não causas renais. Por exemplo, existem distúrbios metabólicos que aumentam o nível de determinados níveis de aminoácidos, como, por exemplo, de níveis de determinados aminoácidos, por exemplo, como a arginina, certo? Então, como esse distúrbio metabólico disponibiliza mais arginina circulante, mais arginina vai ser filtrada para dentro do sistema de túbulos do néfron. E os aminoácidos, assim como a glicose, eles também têm uma carga tubular máxima na qual eles podem ser reabsorvidos, porque eles são reabsorvidos por carreadores. No momento que todos esses carreadores estão ocupados reabsorvendo aminoácidos, os aminoácidos em excesso que vão estar no túbulo vão ser perdidos na urina, certo? Além de absorver aminoácidos, reabsorver aminoácidos, tá? O túbulo proximal ele também vai estar envolvido na reabsorção de oligopeptídeos, certo? Então, como acontece com os aminoácidos, né, de todos os oligopeptídeos que são filtrados, né, 99% deles vão estar sendo absorvidos no túbulo proximal. E o 1% remanescente vai ser reabsorvido no restante dos túbulos do néfron, de forma que a carga filtrada remanescente de oligopeptídeos tende a ser nula, certo? Então, essa reabsorção de oligopeptídeos, né, vai depender de enzimas presentes na borda em escova lá das células do túbulo proximal, certo? Então, essas enzimas são peptidases, né? Num sistema semelhante à quebra de peptídeos, de polipeptídeos, lá no intestino delgado. Então, no intestino delgado também tem enzimas na borda em escova, nas microvilosidades intestinais, né, que vão fazer a quebra, então, dos peptídeos em componentes menores, até aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos. Então, aqui no rim é a mesma coisa, né? Esses oligopeptídeos, eles vão ser hidrolisados pelas enzimas da borda em escova, gerando aminoácidos, certo? E esses aminoácidos, então, vão ser absorvidos, né, por cotransporte com sódio, como a gente já comentou, ou por aqueles vários outros transportadores, né, e vão ser jogados lá no meio intersticial por difusão facilitada, tá? Através de transportadores de aminoácidos. Então, aqueles que a gente já comentou também no slide anterior, certo? Bom, existem também transportadores, os PEPT, que são capazes de transportar moléculas um pouco maiores que aminoácidos, são capazes de transportar
peptídeos com 2 a 4 aminoácidos, né? Então, o que vai acontecer é que eles vão reabsorver esses pequenos peptídeos por um sistema de cotransporte com hidrogênio, certo? E uma vez dentro da célula, então, esses peptídeos, eles vão passar a ser quebrados, liberando aminoácidos para o metabolismo celular ou reabsorvidos, então sendo jogados para o espaço intersticial e daí circulação sanguínea, né? De novo, chamo a atenção aqui para a presença da bomba de sódio e potássio, que é fundamental para gerar o gradiente de sódio que permite um influxo de sódio na célula e o funcionamento de carreadores sódio-aminoácidos. E, ao mesmo tempo, esse influxo de sódio, a gente já sabe que ele é capaz de gerar secreção de hidrogênio e esse hidrogênio vai ser utilizado para reabsorção de aminoácidos. As proteínas, elas vão ser reabsorvidas também, 99%, lá no túbulo proximal, tá? E a carga filtrada remanescente é de aproximadamente 1%, certo? Então, diferente da glicose e dos aminoácidos, que eu tenho uma carga filtrada nula, né? Aqui eu vou ter uma carga filtrada de aproximadamente 1%, muito baixa, né? Indicando ainda, então, que essa reabsorção de proteínas, ela é extremamente eficiente, tá? Então, no túbulo proximal, né, onde vai ocorrer essa reabsorção de proteínas, o processo de captação dessas proteínas para que elas sejam mantidas no organismo, seus componentes sejam mantidos no organismo, começa com a interação das proteínas com receptores de membrana, tá? Então, a interação das proteínas, de hormônios peptídicos com esses receptores de membrana gera vesículas recobertas por clatrina, certo? Essas vesículas recobertas por clatrina, elas vão se fusionar com endossomos, né? E a esses lisossomos, a esses endossomos vão ser agregados lisossomos. E agora esses lisossomos, então, eles vão fazer a digestão, né, dessas proteínas, certo? De modo que o que vai ser liberado lá na luz tubular são principalmente os aminoácidos livres, né, que vão passar para a luz tubular por difusão facilitada ou por outros mecanismos que a gente já comentou anteriormente, certo? Então, a digestão de polipeptídeos, então, dos oligopolipeptídeos que a gente comentou antes, né, ou de alguns hormônios peptídicos, ela pode levar minutos. Mas a digestão de uma proteína, digestão intracelular de uma proteína, ela pode levar de horas. Então, essa reabsorção proteica, ela é bastante trabalhosa, tá? Mas ainda assim extremamente eficiente, porque a carga filtrada é baixa, né? Devido às características da membrana de filtração. No túbulo proximal, a gente vai também ter uma reabsorção importante de cloreto, tá? Vejam que o cloreto, ele não é reabsorvido só no túbulo proximal, então a reabsorção dele começa no túbulo proximal, né? Mas como outros íons, ele vai continuar sendo absorvido em diferentes segmentos tubulares, tá? Então, no túbulo contorcido proximal, no segmento inicial, né, essa absorção de cloreto se dá principalmente através da via paracelular, tá?
Então, um mecanismo importante para a absorção deste cloreto vai ser o fato dele ser arrastado pelo fluxo de água. Então, a gente já discutiu que no túbulo proximal a gente vai reabsorver sódio, aminoácidos, glicose, ânions e cátions orgânicos diversos, né? Aminoácidos, oligopeptídeos, proteínas, enfim. Então, a reabsorção de todos esses solutos vai aumentar a concentração lá do espaço intersticial, de forma que a água intratubular vai seguir por osmose. E nesse processo, essa correnteza, digamos assim, de água vai arrastar junto o cloreto, tá? Fora isso, o cloreto também vai entrar a favor de um gradiente elétrico, certo? Porque a porção proximal do lúmen ela é mais negativa do que o interstício. Então, o cloreto ele vai tender a seguir a reabsorção de solutos positivamente carregados, né? Como é, por exemplo, o caso do sódio, tá? Então, a reabsorção de substâncias positivamente carregadas gera condições para essa reabsorção eletroquímica do cloreto. Então, essa via paracelular, ela acontece lá no túbulo proximal inicial, mas ela não é a via mais importante, ou não é a via, digamos assim, ela é importante em termos quantitativos, né, mas ela não é a única, tá? É isso que eu quero dizer. Então, além da via paracelular, a gente tem a via transcelular, certo? Então, essas duas vias, né, elas vão contribuir de forma importante para a reabsorção. Na realidade, elas vão se complementar, tá? Então, o que a gente observa aqui em termos de via transcelular, né? Que os mecanismos da via transcelular que vão dominar são os mecanismos trocadores de ânions, tá? Então, a absorção de cloreto em troca de ânions, né? Especialmente bases, tá? E essa troca depende do quê? De novo, da bomba de sódio e potássio, que vai criar condições para o influxo de sódio e efluxo de potássio, nesse mecanismo contracorrente, de potássio não, desculpa, de hidrogênio. E uma vez que esse hidrogênio, então, esteja no lúmen, ele é capaz de reagir com a base que foi utilizada no trocador de cloreto. E o fato de eu combinar esse hidrogênio com a base, né, faz com que esse hidrogênio base seja reabsorvido e a concentração de base lá no meio intratubular sempre seja favorável à saída da célula para o meio intratubular, certo? Então, essa bomba de sódio e potássio, né, que está funcionando às expensas esse trocador de sódio e hidrogênio, desculpa, que está funcionando às expensas da bomba de sódio e potássio, né? Ele cria condições para esse trocador de ânions aqui, tá? Adicionalmente, né, vai existir na membrana basolateral, então, um canal de cloreto. Então, todo o cloreto que passa por essa via transcelular, ele pode sair por esse canal de cloreto. A membrana basolateral, portanto, ela é permeável ao cloreto, né? Mas esse cloreto, ele também pode sair por cotransporte com potássio, certo? Lá no ramo espesso ascendente da alça de Henle, né, o cloreto vai ser reabsorvido juntamente com o sódio e o potássio, certo? Então, esse aqui é um carreador que reabsorve dois cloretos, duas cargas negativas,
um potássio e um sódio, duas cargas positivas, mantendo a neutralidade elétrica quando esses íons são reabsorvidos. De novo, né, esse transporte ativo secundário ocorre às expensas lá da bomba de sódio e potássio, certo? Esse trocador sódio, potássio e cloreto, né, ele vai ser alvo de diuréticos, os chamados diuréticos de alça, tá? Entre eles a furosemida, a bumetanida e outros, certo? Então, esses diuréticos, eles impedem a atividade desse carreador, fazendo com que esses íons, em vez de serem absorvidos e jogados no interstício renal, eles permaneçam na luz tubular. E com isso, eles vão aumentar, então, a concentração osmótica da luz tubular, reter líquido, e esse líquido, juntamente com esses sais, vai ser excretado na urina, né? Então, esse é o mecanismo de ação desses diuréticos, tá? Lá no túbulo distal, nós também vamos ter absorção de cloreto, tá? Então, de novo, a gente tem aqui uma proteína carreadora, agora uma proteína carreadora de sódio, cloreto, movimentada às expensas do gasto energético primário da bomba de sódio e potássio, né? E a saída desse cloreto de dentro da célula é através de canais de cloreto, certo? Então, esse trocador sódio-cloreto, né, ele também é alvo de diuréticos, tá? Que são os chamados diuréticos tiazídicos, né? Então, o que os diuréticos fazem, né, é impedir a reabsorção de íons, e esses íons permanecendo dentro do túbulo fazem a retenção tubular de água. E essa retenção tubular de água vai gerar uma maior excreção de água, certo? Então, aumento de débito urinário, tá? Lá no túbulo coletor cortical, em um tipo de célula do túbulo coletor cortical chamada de célula principal, né? O cloreto, ele vai ser reabsorvido também por vias paracelulares, assim como a gente viu lá no túbulo proximal inicial, certo? Então, aqui também essa reabsorção ocorre a favor de um gradiente elétrico, basicamente, né? Pelo fato do lúmen tubular ser mais negativo do que o interstício. Então, o cloreto vem para esse ambiente mais positivo, é atraído para esse ambiente mais positivo, certo? E lá nas células beta, né, a gente observa um transporte transcelular. Então, agora a gente tem um trocador na membrana basolateral de cloreto e bicarbonato, certo? E esse cloreto e bicarbonato, né, eles vão gerar, esse trocador vai gerar um fluxo de cloreto através das células beta intercaladas, que vai sair por canais iônicos de cálcio. Que vai sair por canais iônicos de cloreto. Gente, acho que eu tô cansada. Só voltando aqui para eu não confundir vocês. Então, aqui o que a gente vai ter é reabsorção de cloreto em troca de bicarbonato. É um transporte neutro. Entra uma carga negativa, sai uma carga negativa, certo? Uma vez dentro da célula, esse cloreto abandona por canais de cloreto. Os túbulos proximais, eles vão estar também envolvidos na reabsorção de cálcio e de magnésio, tá? Então, aqui a gente tem um esquema de reabsorção de cálcio ao longo dos túbulos do néfron, né? E a gente pode ver aqui da carga filtrada de cálcio, 65% já são reabsorvidos no túbulo proximal, tá?
Então, essa fração de reabsorção é semelhante à fração de reabsorção do sódio por esse segmento do néfron, certo? Dos 35% remanescentes, a gente observa que a maior parte, 25%, vai ser reabsorvida lá pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle, certo? Então, a alça de Henle também vai ser muito importante para a regulação da reabsorção de cálcio. Depois, contribuindo com uma porcentagem menor, né, a gente tem o túbulo distal, né, e o duto coletor. Quando a gente analisa o magnésio, né, a gente vê que, embora esse magnésio também seja reabsorvido ao nível do túbulo proximal, essa reabsorção é muito menor, tá? Então, das substâncias que nós discutimos até agora, né, a substância que é reabsorvida em menor proporção pelo túbulo proximal é o magnésio, tá? Vocês vejam que a maior parte do magnésio ela vai ser reabsorvida no ramo ascendente espesso da alça de Henle, que é responsável por 70% da reabsorção desse íon, certo? Especificamente, no que vai dizer respeito ao túbulo proximal, tá? A gente observa que a absorção de cálcio e magnésio vai depender inicialmente, né, do arraste por solvente, ou seja, a reabsorção de água vai ocorrer acompanhando a reabsorção de todos aqueles outros solutos que a gente já comentou, sódio, cloreto, aminoácidos, né, glicose, ânions e cátions orgânicos diversos, enfim, né? E, então, acompanhando todos esses solutos, a água vai seguir por osmose, principalmente aqui pela via paracelular, tá? No momento que ela se movimenta a favor de um gradiente osmótico, ela vai arrastar esses íons que estão no meio intratubular, certo? Então, é como se eu tivesse um rio de água, né, fluindo, e ele simplesmente vai arrastar esses íons com ele, assim como ele arrasta outros íons também, assim como ele arrasta cloreto, tá? Além de entrar, então, por arraste pelo solvente, né, esse cálcio pode entrar por canais iônicos localizados na superfície apical das células tubulares, aquela superfície que está voltada para o meio intratubular. Uma vez dentro da célula, né, esse cálcio vai ser encaminhado para o interstício renal, né, por um contratransportador sódio-cálcio, tá? Num mecanismo secundário, né, de transporte ativo. Então, a gente tem também aqui uma bomba de cálcio hidrogênio que vai ajudar a fazer esse transporte como mecanismo de transporte ativo agora primário, porque vocês estão vendo que isso é uma bomba que tem gasto de ATP, né? Enquanto que esse carreador ele vai funcionar às expensas da tendência do sódio entrar no meio intracelular, porque lembrem que a gente tem várias bombas de sódio e potássio aqui, diminuindo a concentração de sódio no meio intracelular. Então, esse sódio que tende a entrar serve de carona para o potássio sair para o meio intersticial. Esse gráfico, tá? Então, ele faz um pequeno resumo, né, de como funciona o processamento do filtrado glomerular lá no túbulo proximal, tá? Então, observem que nesse eixo a gente tem a porcentagem do comprimento total do túbulo proximal, ou seja, aqui a gente tem as alterações que vão ocorrer no processamento de diferentes substâncias ao longo do túbulo proximal, certo? E no outro eixo, a gente tem uma razão entre a concentração da substância no fluido tubular e a concentração da substância no plasma sanguíneo, certo?
Então, se a concentração no fluido é igual à substância do plasma sanguíneo, né, a gente tem uma razão de 1, tá? Então, que está representada aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente observa nesse gráfico é que a substância que tem um comportamento constante, se mantendo sempre no valor 1, né? Ou seja, concentração igual no fluido tubular e no plasma, é a concentração osmótica do fluido intratubular no túbulo proximal. O que significa o seguinte: à medida que o filtrado glomerular ele se desloca ao longo do túbulo proximal, eu vou reabsorver várias substâncias, né? Mas não vou alterar a concentração do líquido intratubular. Então, como é que eu estou mantendo constante a concentração do líquido intratubular, né? Se eu sei que várias substâncias estão sendo reabsorvidas em diferentes taxas, né? A resposta para essa pergunta é o fato de que o túbulo proximal, como nós discutimos anteriormente, além de reabsorver solutos, ele vai reabsorver água, tanto por vias trans quanto paracelulares, certo? Então, como a reabsorção de soluto é seguida da reabsorção de água por osmose, a concentração intratubular ela vai ser mantida constante e vai ser sempre igual à concentração plasmática. Então, daqui a gente já percebe que o que vai acontecer ao longo do túbulo proximal é uma reabsorção de fluido intratubular com os seus solutos, né? De forma que o volume de filtrado glomerular vai diminuir bastante. Então, eu estou absorvendo volume, estou absorvendo soluto e solvente, mas estou deixando a concentração osmótica constante, certo? As substâncias que estão representadas abaixo dessa linha da concentração osmótica, abaixo de 1, são substâncias que são reabsorvidas em maior quantidade que a água. Então, eu reabsorvo muito mais bicarbonato, glicose e aminoácidos lá nas porções iniciais do néfron do que água, certo? Em contrapartida, outras substâncias, como a ureia e como a creatinina, são menos reabsorvidas do que a água. Então, a gente observa, por exemplo, a gente já sabe que a carga filtrada de aminoácidos e glicose é reabsorvida em 99% lá no túbulo proximal, certo? Então, à medida que esse líquido tubular percorre o túbulo proximal, eu tenho que a concentração tubular de glicose é cada vez mais baixa do que a concentração de glicose no plasma sanguíneo. Por quê? Porque eu vou reabsorver toda essa glicose, que é uma substância, um substrato energético muito importante para o organismo. A mesma coisa vale para os aminoácidos, tá? Eu vou reabsorver bicarbonato também, embora eu reabsorva em menor grau, né? Então, eu ainda vou ter concentrações mais elevadas, ou melhor, eu não vou conseguir reabsorver todo o bicarbonato, assim como eu reabsorvi todos os aminoácidos e glicose, aqueles 99%, certo? Então, nós vamos ver que essa reabsorção de bicarbonato, tá? O grau em que ela acontece é variável, né? E é por isso que ela não está com uma carga tubular zero, em função do equilíbrio ácido-base do indivíduo. Então, a gente ainda não discutiu especificamente o bicarbonato, né? Mas vocês veem aqui que ele é mais avidamente reabsorvido do que o cloreto, tá? Na porção superior da curva, nós temos a creatinina. Então, vejam que a creatinina, ela tem valores superiores no líquido intratubular do que no plasma sanguíneo.
A gente já sabe que a creatinina que é filtrada para o sistema de túbulos não vai ser reabsorvida, vai ser excretada na urina, né? Então, por isso que a creatinina é um indicador de taxa de filtração glomerular. A ureia também é uma substância que a gente viu que deve ser excretada pelo rim, né? Então, a reabsorção de ureia, ela também vai ser menor que a reabsorção de água, certo? A ureia tem uma reabsorção de 50%, considerando todos os túbulos do néfron, não só o túbulo proximal, certo? Então, o túbulo proximal aqui, ele está contribuindo para carga tubular de ureia, mas ele não é o único que vai fazer essa reabsorção, tá? Inclusive, ele nem é o mais importante a fazer essa reabsorção, certo? Por fim, a alça de Henle, tá? Então, o que vai acontecer de significativo, de digno de nota na alça de Henle, tá? A gente vai analisar aqui alguns mecanismos que ocorrem, mas depois a função integrada dos diferentes segmentos da alça de Henle a gente vai ver em outra aula, certo? Mas então, como eu tinha comentado com vocês, né? O ramo delgado descendente da alça de Henle, assim como o ramo delgado ascendente, né? Ele tem células muito simples, né? Células que não mostram uma grande quantidade de mitocôndrias, que não têm adaptações para o aumento da sua área de trocas, certo? Especificamente no caso do ramo delgado descendente da alça de Henle, o que a gente observa é principalmente o movimento passivo de água por osmose do meio intratubular para o meio extratubular. Então, à medida que o filtrado vai descendo na alça de Henle, tá, ele vai encontrando um interstício renal cada vez mais concentrado, fazendo com que cada vez mais água saia desse ramo descendente da alça de Henle, de forma que quando o filtrado glomerular chega lá na porção final da alça de Henle, principalmente se é uma alça de Henle bem comprida, né, que penetra bem fundo na medula renal, a gente vai ter um filtrado glomerular bem concentrado, certo? Então, esse é um movimento passivo, né? E que ocorre porque as células desse segmento descendente da alça de Henle são muito permeáveis à água, tá? Gerando, então, esse fluido hipertônico, como a gente comentou, certo? Então, é importante lembrar que o ramo delgado descendente da alça de Henle, ele serve para concentrar o líquido intratubular, tornar ele hipertônico. Já o ramo espesso ascendente, ele tem células muito diferentes do ramo delgado descendente, né? Então, a gente observa que no ramo espesso ascendente, né, a gente tem muitas mitocôndrias e a gente tem uma grande área de trocas, certo? Então, realmente, lá no ramo ascendente espesso da alça de Henle, a gente tem reabsorção de vários íons, sódio, cloreto, potássio, cálcio, bicarbonato, magnésio, né? E a reabsorção de parte dessas substâncias é uma reabsorção que envolve, então, transportadores. Entre eles, aquele transportador que nós já comentamos, que é o transportador de sódio, potássio e cloreto, né? Transporta 2 cloretos, um sódio e um potássio, né? E aquele transportador, então, que é alvo de diuréticos chamados diuréticos de alça, certo? Nesse segmento também vai ocorrer secreção ativa de íons hidrogênio, né? E uma vez que saindo da porção final do ramo delgado descendente,
agora esse fluido vai voltar a se direcionar em direção ao córtex renal, ele vai encontrar agora um interstício cada vez menos concentrado, certo? Esses túbulos ascendentes, tanto delgado quanto espesso, são impermeáveis à água, então não tem como ocorrer movimento de água. Então, inicialmente, o que eu vou ter é uma permeabilidade a íons que podem sair por difusão, já que eu estou encontrando o interstício renal cada vez menos concentrado. E, por fim, essa saída de íons vai envolver processos ativos, certo? Que vão acabar diluindo o líquido que chega na porção final da alça de M. Então, o ramo descendente vai concentrar o líquido intratubular e o ramo ascendente vai diluir o líquido intratubular. E aí fica alguma coisa meio estranha, né? Para que evoluir uma estrutura que primeiro concentra para depois diluir um líquido, né? Mas esse processo de diluir, concentrar, ele vai ser extremamente importante para a geração de um interstício renal concentrado, como a gente vai ver mais adiante, capacidade de formação de urina concentrada, certo? Lá na alça de Henle ascendente, no ramo espesso, né, a gente também tem secreção de proteínas chamadas de Thum-Horsfall, tá? Então, são glicoproteínas de membrana. A função dessas glicoproteínas de membrana não é bem conhecida, tá? Mas elas vão constituir praticamente a base de todos os cilindros que são encontrados no sedimento da urina, tá? Então, esses cilindros, além dessas glicoproteínas, eles podem conter outros componentes, né? E eles são utilizados como critério clínico, né? Então, existem cilindros leucocitários, que são fortes indicadores de pielonefrite. Existem cilindros que contêm restos de células que indicam necrose. Existem outros cilindros chamados de cilindros eritrocitários, né, que indicam disfunções glomerulares, certo? Então, apesar de não saber a função fisiológica da proteína, né, a gente consegue agregar um significado clínico à presença desses diferentes tipos de cilindros, todos formados com base nessas glicoproteínas de membrana. Aqui nós temos um esquema, então, que traz em maior detalhe, né, os mecanismos que vão estar envolvidos na reabsorção de íons lá pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle, certo? Então, como nós comentamos, né, nós temos aqui aquele carreador que vai fazer a reabsorção concomitante de um sódio, 2 cloretos e um potássio, né? E um trocador de sódio hidrogênio. Então, um trocador eletroneutro, já que ele troca uma carga positiva que vai entrar do túbulo para dentro da célula por outra carga positiva que vem da célula para dentro do meio intratubular, né? A força motriz, então, para a atividade desses carreadores, é novamente a bomba de sódio e potássio, então esse é o transporte ativo primário, né? E os carreadores são transportes ativos secundários, certo? Então, bomba de sódio e potássio diminuindo a concentração de sódio intracelular, criando gradiente favorável para a entrada de sódio, vai fazer o movimento desses outros íons, excreção de hidrogênio e reabsorção de cloreto e de potássio, tá? O sódio que se difunde para dentro das células tubulares do ramo ascendente espesso da alça de Henle vai ser jogado fora pela bomba de sódio e potássio,
enquanto que o cloreto e o potássio reabsorvidos, né, eles vão poder sair por canais iônicos. Então, o cloreto se difunde para o interstício e o potássio, né, ele pode se difundir tanto para o interstício quanto para a luz tubular, de forma que ele é reciclado, né, ajudando esse carreador a funcionar, tá? Então, a gente já comentou que esse cotransporte sódio, cloreto e potássio, né, ele é alvo de uma classe de diuréticos chamados diuréticos de alça, que inibem a atividade desse transportador, certo? Além de sódio, cloreto e potássio, né, vocês observam que outros íons vão seguir pela via paracelular. Então, a via paracelular, ela vai facilitar a reabsorção de sódio e potássio, né? Além da reabsorção desses íons por transportadores, tá? Mas vai envolver também o movimento de magnésio e de cálcio, certo? Lembrando que até 70% do magnésio podem ser reabsorvidos por essa difusão paracelular que vai acontecer lá no ramo ascendente espesso da alça de Henle.